Olha, eu vou acionar a Sávia Barreto, direto de Brasília. Nós vamos trazer informações a respeito do presidente Lula, que chegou a suspender uma agenda que teria na Rússia, o encontro dos BRICS, por conta de um acidente doméstico na noite de sábado. O presidente Lula chegou a pegar pontos, Sávia, depois dessa queda em casa e teve parte da sua agenda modificada. Uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo, Sávia. Boa tarde, Joel, Salivaldo, Lívia, nossa audiência. Olha, o presidente Lula até acabou de postar nas redes sociais uma imagem, uma reunião no Palácio da Alvorada, ou seja, para mostrar que está tudo bem, que vai seguir com a agenda essa semana, que vai inclusive participar à distância por videoconferência da cúpula dos BRICS. Tem muitos assuntos importantes que o Brasil termina capitaneando, né, levando essas discussões desse grupo tão importante que o Brasil integra, mas de fato foi um susto ali, né, presidente Lula, que estava no banheiro, sentado num banquinho, o banquinho escorregou, ele escorregou, fez exames aqui em Brasília, vai fazer novamente esses exames para acompanhar se há algum tipo de evolução, mas o médico dele, que é o Roberto Calil Filho, veio diretamente de São Paulo para Brasília e inclusive divulgou uma nota dizendo que o estado de saúde do presidente Lula está ok, né, sem nenhum tipo de intercorrência, mas termina levantando aquela questão sobre a idade do presidente, né? Acho que esse vai ser um grande ponto para a discussão da sucessão do presidente Lula, já pensando na eleição de 2026. Verdade, sabe. Agora, foi um caso, ou lá com Biden, né, nos Estados Unidos, chegou até a desistir da candidatura. Evidentemente que esse assunto vai ser posto também pelos eleitores ou pelos políticos em relação ao presidente Lula. Agora, sabe, eu queria que você acompanhasse com a gente essa entrevista feita com o Marco Aurélio Sampaio, deputado federal do MDB, pelo estado do Piauí. Ele deu uma declaração ao Tássio Cruz hoje, falando a respeito do diálogo com o governo Lula. Vamos ver o que ele disse. O Lula, ele precisa conseguir se comunicar muito melhor do que ele está se comunicando, conseguir atingir seu público, o público brasileiro muito melhor do que está acontecendo, para a gente ter um resultado positivo melhor. Então, agora nós estamos vivenciando esse embate jurídico e político a respeito das emendas parlamentares. Isso aí estamos ainda no segundo turno das eleições em muitos municípios do Piauí, ou muitos municípios do Brasil, e daqui a algumas semanas, quando o Congresso voltar à sua total normalidade, a gente vai ver aí os resultados das eleições municipais, como isso vai afetar as relações de Brasília. O deputado também deu declarações em relação ao nome que se apresenta na disputa para a Câmara dos Deputados, Antônio Brito, nome do PSD. Acompanhe. Como eu estou no PSD, estou filiado ao PSD, fui eleito pelo PSD, posso falar pelo PSD. Meu candidato que sendo candidato irei votar nele, é o Antônio Brito, que é um líder do meu partido e meu amigo pessoal. O MDB, a gente está vendo essa articulação de ter também um apoio a outro candidato. Mas eu acredito que Antônio Brito, sendo candidato, ele aglutina todas as qualidades que um presidente da Câmara merece ter. Tanto é que o apelido dele é os líderes dos líderes lá no Congresso Nacional. Bom, vamos trazer essas informações, Sávia. Hoje nós temos 3 nomes aí na disputa para a Câmara dos Deputados. A gente pode começar aí pelo final e depois falar a respeito desse diálogo do presidente Lula ou a maneira como ele tem se comunicado nesses últimos tempos. Sávia, direto de Brasília. Olha, a gente tem a última semana aí de segundo turno, né, para definir eleição em várias capitais, em muitas cidades. Então, Brasília ainda está num ritmo um pouco ali com o freio de mão puxado, eu diria assim. Mas depois desse segundo turno, aí de fato o clima esquenta, porque a gente tem pautas importantes, muitas pautas inclusive travadas, Joelson, como a regulamentação da reforma tributária, mas a gente tem principalmente a sucessão de Arthur Lira na Câmara. A gente sabe da força do PSD e o quanto que o resultado da eleição municipal de fato coloca o PSD num outro patamar para as discussões e termina esquentando novamente o nome de Antônio Brito, que estava praticamente ali fora da disputa depois do anúncio do apoio do presidente Arthur Lira a Hugo Mota, e agora volta à tona porque o grande articulador por trás de Antônio Brito é Gilberto Kassab, esse líder do PSD. Então é um nome que é muito simpático também
para o Palácio do Planalto. Então, ele termina tendo ali menos arestas, menos resistências, mas a dificuldade é justamente dialogar com a direita e com os nomes que são mais alinhados ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora, esse diálogo que o deputado Marcos Aurélio Sampaio pontua é uma crítica feita por alguns deputados também em reserva sobre essa articulação política do presidente Lula. A gente lembra que no final do ano passado isso foi bastante discutido. Houve, talvez, não diria que uma melhora, mas o foco mudou, né, por conta da eleição municipal, passou a se discutir menos essa questão. O Supremo Tribunal Federal entrou para a discussão das emendas e aí, de fato, falou-se menos sobre essas arestas que existem entre a articulação política do Palácio Planalto e do Congresso Nacional. Livaldo Barbosa. De fato, essa é uma situação que vai exigir muita atenção, foco pleno, Joelson, a partir da próxima semana, quando o resultado do segundo turno das eleições municipais serão anunciados e encerrados. Aí as atenções, como a Sávia bem disse, aliás, Sávia, bem-vindo aí lá de Brasília. Bem-vinda. E aí nós teremos essa disputa. O deputado Marcos Aurélio informou agora, ele que é do PSD, a candidatura do deputado lá do PSD da Bahia, Antônio Brito, está mantida, é o líder dos líderes, afirmou. O PSD ganhou muita musculatura nessa eleição municipal, pretende assumir protagonismo e investir no protagonismo, se diferenciar como força política lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal especialmente. Tem ainda a candidatura de Elmar Nascimento do União Brasil e, claro, a de Hugo Mota, que tem o apoio já declarado do presidente Arthur Lira e até mesmo uma certa simpatia do Palácio do Planalto, embora o presidente Lula não tenha manifestado, declarado apoio. E o PT é considerado aí, Sávia, uma espécie de fiel da balança, ainda não se manifestou, mas está sendo muito cortejado, porque é a segunda, Joelson, maior bancada na Câmara Federal, é o Partido dos Trabalhadores, que também ainda não anunciou a estratégia para essa eleição, a sucessão de Arthur Lira. E Sávia, PT se define quando se define? Olha, acho que o presidente Lula vai dar uma segurada, porque quando o PT se definir, de fato, vai terminar ali comprando algumas brigas, né? Você compra brigas com aliados. Vamos supor que o PT apoie o Hugo Mota, o candidato apoiado pelo presidente Arthur Lira. Como é que fica o PSD? Né? O PSD que tem participação em ministérios, o PSD que é uma bancada robusta. Então, eu acho que é uma decisão, Joelson, me parece que o presidente Lula vai seguir uma linha que ele já fez em mandatos anteriores, de deixar um pouco que os demais jogadores, os demais players dessa rodada se movimentem para, em seguida, ele fazer a jogada final. Então, o PT mesmo dividido, conversando com todo mundo, tem as simpatias particulares de cada deputado, mas vão seguir a recomendação do Palácio do Planalto, que deve tardar um pouco mais. Dois poderes distintos, a gente sempre fala sobre isso. O presidente, Lívia, nunca deixa de participar, de alinhar, de pensar, oferecer possibilidades, opinar a respeito de uma eleição tão importante. Né? E estrategicamente, Joelson, o presidente Lula está entre a cruz e a espada. Por quê? Porque o PSD, por mais que ele componha a base de apoio do Planalto, ainda assim, Kassab já vem demonstrando a movimentação de apoio para a direita, inclusive com o próprio Tarcísio Freitas falando que é um projeto futuro. E esse projeto, sabe-se nos bastidores da política, que é um projeto presidenciável. Então, assim, existe já essa movimentação em torno disso. E o Hugo Mota é um projeto do Progressistas, é um projeto do União Brasil. Por mais que haja um representante do partido, lá a federação que está sendo construída em torno disso, em torno inclusive do nome do Republicanos, é a vantagem que está sendo requerida ali por aqueles parlamentares. Então, para Lula demonstrar apoio para um dos dois lados, é muito mais uma questão estratégica. E pelo que eu pude perceber em um desenho político para 2026, existe sim uma possibilidade dele preferir, né, por uma questão estratégica de apoio e de base, em Hugo Mota, porque Kassab se fortalece e tem uma possibilidade de apoiar Tarcísio de Freitas. E Hugo Mota, pelo menos, tem ali uma capilaridade um pouco melhor com a bancada petista e proporcionaria um pouco mais de paz para Lula governar até o dia 26, ou até o ano de 2026.